ouvir o recado de Deus, né? Segunda de Timóteo, nós estamos estudando as cartas, né? Estamos estudando a carta aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, é isso? É, né? E quero que você vá em 2 de Timóteo, capítulo 2. 2:15. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você vê que ele divide, tá vendo como é que ele divide, ó? Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Quando é que nós nos apresentamos a Deus? Quando você está louvando, adorando e orando, você está se apresentando a Deus. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Tem muitos obreiros que se apresentam diante de Deus com vergonha. Por causa está fazendo um monte de coisa errada, está vivendo na carne, está praticando as obras da carne 24 horas, e quando está diante de Deus, está envergonhado, está com vergonha. O que levou Adão a se esconder de Deus? O que foi? Foi a vergonha. O pecado pecou, ficou com vergonha. Tanto ficaram com vergonha que eles andavam nus. Depois da entrada do pecado, eles ficaram com vergonha um do outro de estar nu. Então ele diz: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 3 posições de um homem e de uma mulher de Deus. Quando se apresenta diante de Deus, tem que estar aprovado. Não tem que ter, como diz lá o português, não tem que ter rabo de palha. Quem tem rabo de palha não tem, tá sempre, vai passar vergonha, né? E em terceiro aspecto, manejar bem. Diga, manejar bem. O quê? A palavra da verdade. Vamos orar, pastor, vamos. Obreiro apresenta a Deus aprovado, que maneja, que não se envergonha, nem de Deus, nem das coisas que faz, e que maneje, converse com as pessoas com a palavra da verdade. Graças te damos, papai. Tu és o nosso pai. Nós somos o teus filhos. O Senhor nos comprou com o seu precioso sangue. Está escrito que o Senhor derramou o seu sangue para nos comprar do mercado de escravos. Agora, não somos mais servo do pecado. Somos servo de Deus. Agora, não envergonhamos mais o seu nome. Envergonhamos, sim, é a nossa carne, não permitindo com que ela faça aquilo que vá envergonhar a Deus. Oramos para que a nossa mente, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, cheia da graça e cheios da verdade, entremos em paz, no repouso de Deus, para o descanso daqueles que hão de herdar a salvação. Porque os anjos ministram, os espíritos ministradores ministram em favor das ovelhas do Senhor. E o povo do Senhor que está aqui, que não se envergonha do Evangelho,
que maneja bem a palavra, que procura apresentar-te a Deus aprovado, digam todos amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, meu amado cooperador. Ai, papai. Estudo da carta aos Romanos, parte 6, né? Parte 6. Nós já estamos estudando desde o dia 23 do 1. Ou seja, desde janeiro, 23 de janeiro, começamos a estudar. E nós aprendemos algumas coisas nessas cinco aulas, né? Estudo, né? Estudando a palavra, lendo a Bíblia, né? Que o escritor aos Romanos não foi Paulo. Nós entendemos que Paulo só ditou, não foi Paulo que escreveu, Paulo ditou, e o irmão Tércio, que era irmã da irmã Febe, que escreveu, ele era o copista de Paulo, então ele escreveu, ele era o escriturário de Paulo, ele era chamado de manuense do apóstolo Paulo, foi o que escreveu. Nós entendemos também que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Roma, também não foi Pedro, não foi Paulo, nem foi Pedro. O fundador da igreja de Roma, ou seja, quem primeiro pregou em Roma, não foi Paulo. Paulo apenas escreveu. Paulo, quando foi para Roma, foi para ficar preso e depois ser decapitado. Então, não foi ele que nós lemos isso na base, na Bíblia, com apontamentos bíblicos, apontamos tudo direitinho. E também aprendemos que quem levou esta carta à igreja de Roma, para ler na igreja, foi a irmã de Tércio, que era a irmã Febe. Ela que entregou ao presbítero de lá, né, para poder ler essas informações, estas revelações que o apóstolo Paulo escreveu. E eu estava pesquisando, estudando esta tarde, eu li que Martinho Lutero, quando se deparou com esta palavra aqui, foi na passagem de Romanos 1, 17, só para você ver como é que o livro de Romanos é impactante. Ele disse assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esta palavra aqui mudou a vida de Martinho Lutero, que era um padre alemão, que servia ao catolicismo. Não sei se alguém já viu o filme de Martinho Lutero? Quem já viu aqui? Se você não viu, você deveria ver, que é muito importante. É um dos reformadores, né, da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Ele não reformou a Igreja Cristã, ele tentou reformar a Igreja Católica, que foi chamado de protestante. Por isso que nós hoje somos chamados de nós protestamos contra os ensinamentos errados do catolicismo. Então, hoje nós vamos seguir e vamos para a carta aos Romanos, no capítulo 6. Se você pode pegar o capítulo 6, pega aí o capítulo 6. Pegou? Paulo disse assim: no capítulo 5 nós lemos sobre a justificação pela fé e a paz que temos com Deus. No capítulo 5 nós lemos que o primeiro Adão, depois do segundo Adão, Cristo, o primeiro Adão matou, o segundo Adão deu vida. Então foi isso que nós estudamos. E lemos também que os que receberam a abundância da graça reinam, não é depois de morrer, mas é em vida, porque muitos crentes estão esperando um reinado só no paraíso com o rei, mas a Bíblia diz que nós temos também aqui nesta terra, temos que reinar aqui, reinar sobre as situações, reinar sobre os nossos desejos carnais, reinar sobre os apetites, reinar sobre as provações, reinar sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas lutas. Não devemos nos entregar à nossa luta. As lutas não devem ser a força,
Não deve ser a força que vai nos destruir. Isso nós estudamos na semana passada. Estudamos também, aí terminamos o capítulo 5, o fim, vou ler o versículo 21, a fim de que, como pelo pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Paulo chega no capítulo 6, você sabe, se você não sabe, vai saber, que uma carta não tem capítulo, 1, 2, 3, 4, 5, não tem nenhum capítulo, uma carta é escrita direto. Então, a sociedade bíblica, quando separou, para facilitar a leitura, desculpa que eu vou falar, não vai embora da igreja não, para facilitar a leitura dos preguiçosos, os preguiçosos que só lê um versículo, né? Quando o pastor lê 1, 2 versículos, você na sua casa, automaticamente, você tem que pegar o texto e ler. Pega o texto e lê o contexto e o texto e fora do contexto, do texto, para você poder ver o que nós estamos ensinando aqui, não está saindo do original de Deus. Então, olha o que diz, 6:1. Que diremos, pois? Perguntando Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo está dizendo, vamos permanecer na carne, praticando glutonaria, fornicação, mentira, adultério, tudo isso que você vê nas obras da carne. Vamos continuar fazendo isto para que a graça seja mais abundante. Versículo 2, o que ele diz? Qual modo que ele dá? Ele dá alguma sugestão para permanecer? Ele diz o quê? De modo nenhum. Não sei quem esteve aqui na terça-feira, que eu falei sobre o domínio próprio. Quem esteve aqui? Nós vamos dar continuidade, sem ser esse domingo, no outro. Aí alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, você tem que entender que a nossa carne ela está contaminada. Então é impossível nós não vivermos na carne. Olha como é que está a mente das pessoas que estão procurando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. Aí eu respondi para ele, na carne nós não podemos dominar a carne, mas com esse presente que é o Espírito de Cristo no nosso espírito, nós podemos dominar sim todos os apetites da nossa carne. Você pode vencer todos eles. Nós não temos mais desculpa para dizer que andamos nesse ou naquele, porque nós temos o Espírito do Senhor que nos guia a toda a verdade. Tá bom? Então não vai, faça como esse irmão não. Não sei se a intenção dele, se ele não entendeu bem o que é a graça de Deus ainda, mas só que ele falou isso. Ele deve estar lá me vendo, lá me escutando por lá. Então aí Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, ou seja, permaneceremos na carne, porque temos uma carne que quer pecar, vamos pecar porque a carne quer pecar, vamos errar porque a carne quer errar, vamos transgredir porque a carne quer transgredir, porque ela está com defeito e nós não temos como resolver o problema Você não tem como resolver o problema da carne, mas do Espírito você está perfeito e com a perfeição do teu Espírito, Paulo falou, eu carrego o morrer de Cristo na minha vida para que o poder de Deus venha na minha carne. Então eu tenho a capacidade, assim, de dizer não. Esta semana eu já disse não para 2 coisas ruins que eu gosto de fazer. Eu gostava de fazer. E eu consegui. Eu fiquei muito feliz e mais feliz ficou o Espírito do Senhor em mim. Porque eu consegui vencer. Pastor, o senhor tem coisa ruim que o senhor gosta de fazer? Claro, igual a você. Você não tem? Quem é que tem? Talvez você ainda não. Hoje ela te deu na cara essa semana, mas a minha não deu na minha cara, não. Eu ganhei dela, pelo menos esses dias estou ganhando. Versículo 2, e vou lutar para ganhar sempre. Né? Versículo 2, vamos permanecer no pecado? Paulo fala o quê? Qual modo? Nenhum, diga-se, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Paulo pergunta, como que viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Paulo perguntou,
como que você vai viver no pecado se você morreu para ele? Você não morreu para ele? Paulo está perguntando, Paulo não está afirmando, não. Paulo está, você não morreu para ele? Então ele está perguntando, essa pergunta é para cada um. Entendeu? Ele não está dizendo, todos morreram para o pecado. Ele está fazendo uma pergunta. Como que nós vamos permanecer no pecado se nós morremos para ele? Você não morreu para ele? Morri. Então por que você está permanecendo nele? Por que você está praticando aquilo que entristece a Deus? Então Paulo estava tentando curar um proceder que não agradava a Deus. E ele falou, olha, não vai abundar a graça se eu deixar a carne abundar. Sabe por quê? Por que Paulo escreveu isso? Deus falou isso para ele, para o próprio Paulo. Porque se ele colocou a vida dele nessa palavra, quando ele fala, eu vou viver no pecado para que a graça se abunde mais. Olha como eu era, Paulo falou, como eu era no passado. Olha como é que eu vivi, olha como eu me comportava, olha, e a graça de Deus superabundou na minha vida. Só porque a graça de Deus superabundou na minha vida, porque eu vivia daquela maneira, você acha que eu vou continuar a viver daquela mesma maneira? Ele diz, Paulo, de modo nenhum. E ele pergunta para a igreja de hoje, e você, vai continuar ou de modo nenhum? Diga-se, de modo nenhum. Diga o irmão, de modo nenhum, irmão, dá lugar à carne não. 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Quem acredita que nós fomos batizados na morte de Cristo? Não é nas águas. Cristo morre, morremos. Diga, Cristo morre, eu morri. Então, se você morreu, então você não pode, eu não posso ceder a minha carne. Eu já morri. Diga, eu já morri. Então, eu não posso se criar. Ele falou, como que não é que todos nós fomos batizados em Cristo? Jesus, pois, fomos batizados na sua morte, perguntando de novo. Fomos batizados na morte de Cristo? A morte de Cristo faz parte da tua vida? Ele está perguntando aqui, amado. Ele está perguntando para a igreja. Ele não está afirmando nada. Ele está só perguntando para cada pessoa. Você foi... porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Você foi batizado na morte de Cristo? Você foi? Você foi? Então, quando ele morre, morremos. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos. Agora, o que ressuscita, pastor? O homem do pecado ou o homem da justiça? O homem da justiça. O que tem que prevalecer? O homem do pecado ou o homem da justiça? O homem da justiça. Mas eu não tenho capacidade. Temos sim. Vamos parar de falar mentira. Vamos parar de falar mentira, dizendo que não temos capacidade de governar a nossa natureza. Temos sim. Nós temos aquele que é poderoso, que habita em nós. Quem recebe essa palavra, quem acredita nisto? 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Tua carne, minha carne, foi sepultada com ele, amado. Para que, como Cristo ressuscitou, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos como? Como é que, novidade de vida, eu estou te passando aqui pela palavra de Deus, modo digno da vocação que foste chamado. Isto é novidade de vida, que se você não andar nesta novidade, você vai andar na carne. Por isso que é fundamental para uma igreja cristã a Bíblia, o Evangelho, o poder de mudar. Diga assim, o Evangelho é o único que tem o poder de mudar as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Então quando ele diz, andemos como? Como é que eu vou andar em novidades se eu não sei nenhuma novidade?
A minha vida está atrelada. Por isso que Paulo falou, olha, eu tenho que ter uma novidade. Aí o Senhor revela para ele as novidades. Que se Deus não revela para Paulo a novidade, como é que ele iria andar? Ele ia andar na caducidade da letra. Do mesmo jeito que ele vivia lá. Fazendo mal, praticando mal, perseguindo, matando, sabe, esfolando, entrando nas casas, batendo em crianças, chutando todo mundo. Era o que ele fazia. Era Paulo que fazia isso. Então ele disse, não, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, diga assim, eu tenho que andar em novidade. Irmão, você sabe o que é novidade? Sabe o que é novidade? Claro que sabemos que é uma novidade. Novidade não é, eu fumei muita maconha, vou continuar fumando maconha. Isso não é novidade, isso é coisa velha. Ou eu sentava, tomava minha cerveja, e blá. Isso é novidade? Nós temos que conhecer a novidade de vida que Deus tem para nós. Aleluia! 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, nós nos unimos com Cristo na sua morte. Eu recebo que eu morri com Cristo na carne. Eu morri. Quando a carne de Cristo morre, a minha carne morre. E eu quero viver em novidade. Agora eu estou unido com Ele. Estamos unidos com Ele. Não estamos mais separados dele. Agora nós estamos unidos com Deus. Certamente seremos também na semelhança da sua... agora ele já está tratando de um futuro, né? Da sua ressurreição. 6. Sabendo isto que foi ou será? Foi o quê? Crucificado com ele o nosso velho homem. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu velho homem foi crucificado. Deus não vê nada disso que eu estou fazendo. Não, se você fazer o que você fazia no passado, você não está andando em novidade de vida. Você está andando na velha vida. Você está caminhando na carne, está caminhando para onde? Para a morte. Caminhar para a vida é caminhar no Espírito. Você quer vida para você? Quer vida para o teu relacionamento? Quer vida para o teu trabalho? Quer vida para a tua família? Quer vida para os teus empreendimentos? Quer sucesso? Ande de novidade em novidade. Cada vez que você ouve o Evangelho, você recebe uma novidade, não só para ouvir, mas para ouvir e andar nesta novidade. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Está vendo? Então, se eu continuo a fazer a mesma coisa, dando desculpa, minha carne é fraca, a carne é fraca. Irmãos, tem pessoas, eu escutei um pregador falando, tem pessoas que têm histórias, prepara uma história para seguir, e tem pessoas que contam historinhas. Você sabia a diferença de história para historinhas? Você sabe por que eu adulterei? Porque minha mulher, ela é fria comigo. Você sabe como se chama isso? Historinha. Historinha para adulterar. Você sabe por que eu roubei? Porque meu patrão, ele me paga muito pouco. E todo mundo rouba. Sabe como chama isso? Historinha. Então, a pessoa que quer andar no pecado, falou, olha, nosso velho homem foi crucificado com ele e destruiu. E não sirvamos o pecado como escravo. Então, nós não podemos mais fracassar e contar historinha porque fracassamos. Falei esse palavrão. Sabe por que você falou palavrão? Porque você não se encheu de novidade na tua vida. Se você não ouviu o Cid Moreira ler a Bíblia, se você ouvisse, você não falaria o palavrão, você falaria glória a Deus. Entendeu? Aí, eu falei o palavrão porque eu dei uma topada, arranquei a cabeça do dedo, não sei. Você sabe o que chama isso? Historinha. Historinha para viver
pecando. Historinha para repetir os mesmos erros, e entra ano e sai ano, e a vida continua paralisada, porque eu fico contando historinha. A vida não é de historinha. Ou você tem uma visão de Deus e segue, ou você vai ficar dando lugar para a carne. Paulo falou, não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, quem vive adulterando, fornicando, se embriagando, mentindo, roubando, fazendo tudo que é carne, essa pessoa é escravo de Deus ou é escravo do pecado ainda? Você não pode ter dois senhores. Então tem gente que é escravo do pecado e quando precisa de um milagre vai falar com o outro senhor. O outro senhor não vai ouvir quem é escravo do outro senhor. Não tem como você agradar um e agradar o outro. Aí ficamos contando historinha. Ah, sabe por que eu não me responsabilizo com algumas coisas da igreja? Porque eu moro longe. Sabe o que é isso? Historinha. Isso é historinha. Ah, eu não me envolvo com a obra de Deus porque ainda não casei. Historinha. Ou não me envolvo porque agora eu sou casado. Historinha. Então, a gente fica contando historinha para não estar envolvido com as coisas de Deus. E Paulo fala, você não pode mais servir ao pecado. Diga, eu não posso servir ao pecado. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, eu estou justificado do pecado. Que pecado? Que pecado que eu estou justificado? Que pecado? Do pecado original. Do pecado original, você está justificado do pecado que não... Sabe por que eu estou justificado do pecado original? Porque não foi eu, nem foi você que cometeu. Agora, aqueles que nós cometemos com responsabilidade, sabendo o que estamos fazendo, que todas as vezes que eu, você, todos nós aqui transgredimos, sabemos que estamos transgredindo. Sabemos que isso não agrada a Deus. Todas as coisas que não agradam a Deus, todos nós aqui sabemos. Quem é que sabe? E às vezes nós fazemos. Mas essa é a batalha que nós vamos enfrentar daqui para frente, irmão. Esta igreja aqui, ela tem a sã doutrina. É uma doutrina sã. Eu não quero criar filhos do escravo, filhos escravo. Ou você é filho, ou você é escravo. Não existe filho escravo. Existe ou filho, ou existe escravo. Qual dos dois nós somos? Somos filhos ou somos escravos? Paulo falou, agora vocês são os filhos, porque Deus enviou o Espírito do seu Filho, a qual clamamos a papai. Então nós somos filhos. Então vamos nos colocar como filhos, não como... eu não aguento, pastor, eu não quero ver aquele negócio, sabe, mas eu não aguento. Joga o celular na parede, meu filho. Só joga na parede. Acaba com o teu problema. Pá, seu celular, pá, quebra ele. Desliga a internet. Acaba com... Então não, porque eu preciso da internet. Então você precisa da internet não para ver imundice. Você precisa da internet para se aperfeiçoar, para aprender coisas que na internet você aprende. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele... Você morreu com Cristo? Então, se eu morri com Cristo, então eu não tenho como viver na bebedice, irmão. Se eu morri com Cristo, eu não tenho que viver na mentira. Eu não tenho como viver na mentira. Se eu morri, então eu não morri. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou me enganando. Eu estou dizendo que morri, mas na realidade eu não morri. Eu estou bem vivo para mim. Infelizmente, 90% dos crentes estão vivos para Ele. Mas nós não temos que estar vivo para nós. Nós temos que estar vivo para Deus. Se você estiver vivo para você, vai fazer bobagem. Se eu ficar vivo para mim, eu vou fazer bobagem. Sabemos, 9. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo já não morre.
a morte já não tem domínio sobre ele. Então, Cristo, depois que ele ressuscita dos mortos, então ele venceu a morte. A única coisa que ainda não vencemos, que ele venceu, foi a morte. Então, ele não morre mais, ele já não morre mais. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, como é que nós vivemos agora? Será se, por isso que Paulo falou, apresenta diante de Deus como um obreiro aprovado. Então, será que quando eu estou orando a Deus, será que por isso que muitos crentes não gostam de orar? Será que muitos crentes não gostam de vir para a reunião de oração, para vir orar com o pastor? Porque eu não tenho coragem, porque eu não estou sendo um obreiro aprovado. Será que eu estou lá de repente com a mão para cima, daqui a pouco, pum, eu caio duro, morto lá na frente de todo mundo? Porque a pessoa a sua mente está fervilhando. Sabe? A obra da carne, Paulo está dizendo, versículo 10 ou 11? 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos mortos para o pecado. Quem está morto para o pecado não pode viver pecando. Não pode viver na carne dizendo, minha carne, não sou eu quem fiz, é minha carne. Paulo falou, não sou eu quem faço, mas é minha carne que faz. Irmão, você não tem que estar agarrado no sofrimento do apóstolo Paulo, não. Ele combateu lá na época dele os problemas que ele tinha na carne. Aqui, eu e você que temos que combater os nossos problemas. Você não tem que falar, Paulo fazia o que não queria, mas ele sofreu. Ele sofreu. Você vai querer imitar as quedas dele? Você vai querer imitar as quedas de Davi? Você vai querer imitar as quedas de Sansão? Versículo 12, né? Não reine. Olha, irmão, qual é a ordem aqui? Não reine o quê? Portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que é reinar o pecado no teu corpo e no meu corpo? É quando eu deixo todas essas obras, que chamamos de obras da carne, que está em Gálatas, governar a nossa vida. Quando um crente é governado pela carne, ele está fazendo o quê, pastor? Ele está deixando o pecado fazer o quê com ele? Reinar. Ele é dirigido pela gula, ele é dirigido pela glutonaria, ele é dirigido pela inveja, pelo ciúme, pela contenda, pela falta de domínio próprio. Quando ele diz, não reine, diga assim, não reine. Diga, a ordem de Deus é para que eu não deixe o pecado reinar na minha vida. Mas se eu ficar na carne, quem é que vai reinar? Ele. Por isso que ele está falando, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Então ele está tratando de quê? Desse corpo aqui, que é o quê? Mortal. Ele falou, não deixe o pecado reinar nesse corpo mortal. Não deixe o adultério, não deixe a bebedice, não deixe a carnalidade, não deixe a fofoca, não deixe a língua comprida, não deixe o dom de língua comprida fluir na sua vida. Não deixe. Não é isso que ele está dizendo aqui, irmão? Você está entendendo o que ele está dizendo para nós nesta noite? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo de maneira que obedeçais o quê? As suas paixões. Então Paulo está falando, olha, se você deixar o pecado reinar, nós vamos obedecer às paixões. O que é paixão? Você sabe o que é uma paixão, não sabe? Eu estou apaixonado, igual o irmão que tinha aqui. Pastor, conhecia fulano de tal. Estou apaixonado. 3 meses depois, eu quero divórcio. Isso é fruto, isso é a obra da carne, isso é o pecado que faz as pessoas terem esse tipo de comportamento e lá na frente ela fica chorando. Quem caminha na carne, caminha para a morte, caminha para o choro.
Ah, pastor, está ficando muito chato o Ministério da Restituição. Pensei que você ia falar só de predestinação, de vida eterna. Irmão, para ter vida eterna e para saber que você é um predestinado, você tem que passar por isso aqui. Se você passar por isso aqui, verdadeiramente, você é um predestinado, você tem direito à vida eterna. Porque não é qualquer um que diz que tem a vida eterna que tem a vida eterna, irmão. É quem faz a vontade de Deus que tem a vida eterna, irmão. Não fica pensando que você que vem para a igreja, aleluia, e dá um dinheirinho ali, aleluia, e volta ano que vem, aleluia, e não está por fora, irmão, não tem nada disso não. O pecado está reinando o pecado, está caminhando para a morte, de maneira que está servindo as paixões, você sabe, né? Paixão pela mulher dos outros, paixão pelo marido da outra, paixão pela casa da outra, paixão pelo carro, paixão pelos coisas. Paixão, estou apaixonado, sabe? Aquela coisa louca. 13. E nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo a quê? Está falando com crente, irmão. Ah, pastor, não tem pecado mais. Paulo está falando, não, você não pode oferecer o pecado que não tem mais. Olha para cá, irmão, o pecado que não tem mais é o pecado original, o pecado que te separava de Deus. Esse foi abolido, porque não foi você que falhou, nem foi eu. Eu não poderia pagar por um crime que o outro cometeu. Quem matou foi ele, quem tem que ir preso é quem? É ele. Um membro de uma família mata alguém, toda a família vai presa? Não pode. Quem vai preso? Só quem matou. Então, quem é que sofreu? Quem tem que sofrer é Adão, mas passou. Jesus veio e perdoou aquilo que Adão fez que nos trouxe prejuízo. Então, ele perdoou aquilo ali. E esse pecado que vivemos hoje, pastor, tem consequência? Claro. 13, ele diz o quê? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. O que é oferecer os membros do corpo ao pecado? Teus olhos fazem parte do teu corpo, irmão. É membro. Davi aprendeu tanto com o sofrimento que ele escreveu num dos salmos, falou, eu não porei coisas más diante dos meus olhos. Sabe por causa de quê? Porque ele pôs lá, visualizou a mulher pelada, a mulher dos outros lá pelada, também aquela mulher que ela tinha que estar lá pelada lá. Por que ela não estava dando banheiro com blindex escondida? Né? Ela estava lá. Parece que já faz isso para seduzir. Por isso. Então, nem ofereçais a cada um os membros do seu corpo ao pecado. Eu não posso oferecer as minhas mãos. Não sei se quem viu aí um vídeo na internet de um bispo de uma igreja aí. Alguém chegou a ver? Não vou falar, não me interessa. Só para um bispo de uma igreja grande aqui na cidade foi espancando a esposa, se masturbando. Um bispo. Filmaram e botaram na internet. Ele estava lá pedindo. Aí fica envergonhado, fica pedindo perdão ao mundo inteiro. Sabe por quê? Porque deixou o pecado reinar. E quando o pecado reina, traz vergonha. Aí você fica cheio de vergonha. Não sabe onde enfia a cara. Não é assim? Quando a gente fala, a gente não sabe onde enfia a cara. Aí olha para cima, fica com vergonha de Deus. Olha, se errou com o marido, fica com vergonha do marido. Se errou com a mulher, fica com vergonha da esposa. Se o filho erra com o pai, fica com vergonha de olhar o pai. Fica escondendo dos credores. Vergonha. Quando ele, nem ofereçais a cada um os membros do seu corpo ao pecado. Diga, os membros do meu corpo, diga, minhas mãos, meus olhos, minha boca, meus ouvidos, são membros do meu corpo. Eu não posso oferecê-los ao pecado. Pastor, como é que eu vou oferecer minha mão ao pecado? Roubando alguma coisa dos outros? Ela tem 7, ela não vai nem perceber que eu tirar um aqui. Eu estou oferecendo o meu membro. Entendeu, pessoal? Olhar a coisa que eu não devo, falar a coisa que eu não devo falar, me meter na vida onde eu não devo me meter. Então eu estou usando os meus membros, boca, ouvido. Fala. Quando você fala, fofoca nos teus ouvidos, você está usando os membros do teu corpo para o pecado. Que você está ouvindo fofoca. Quem ouve fofoca está oferecendo um membro do corpo ao pecado. Fofoca? Tá doendo meus ouvidos. Tchau. Desliga o telefone, seja
bem educado, desligue o telefone para você não oferecer um membro do teu corpo. Porque quando você começa a ouvir, daqui a pouco você já está na carne, porque você ouviu coisa carnal, automaticamente tua carne acorda e você já começa a trocar umas informações também. Aí já não é mais só o ouvido, aí já vai a boca, sabe? Aí acabou. Aí a chama do inferno toma conta da nossa vida. Daqui a pouco, quando vai ver, está todo contaminado, aí se afasta da igreja, se afasta de tudo, porque se acha um miserável pecador. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de quê? De iniquidade. Mas o que eu faço então com o meu corpo agora, pastor? Como instrumento de iniquidade. Mas, vou até marcar isso aqui tem que marcar. Devia de oferecer como instrumento de iniquidade, eu faço o quê? Mas oferecei-vos a quem? A Deus. Quem eu tenho que fazer? Oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Não mais para roubar nada de ninguém com a mão, mas a minha mão agora eu pego a minha mão e ponho na mente, na cabeça de alguém e oro pela pessoa. Você entende, amado? Diga: minhas mãos, os meus ouvidos, minha boca, meus olhos, todos os membros do meu corpo é santo. Diga: é santo. Porque o Espírito Santo habita aqui. Diga: ele habita em mim. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? 14. Por quê, irmão? Porque o pecado não... Lê isso, isso vai ser bom se você ler. O pecado não terá domínio. Tá vendo? Tudo que é obra da carne não mais terá domínio sobre nós, irmãos. Chega de contar historinhas. Chega de irmãozinhos. Estou na graça. Você está na graça? Você tem que estar na verdade também, filho. Só a graça, que eles querem só a graça. Estamos na graça. Tem que estar na verdade. A verdade é: o pecado não terá domínio sobre nós. Vontade eu tenho, mas não me domina. Paulo chegou a dizer: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei, olha o que ele falou, eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Delas o quê? Obra da carne. Tem crente que é dominado pela obra. Tudo quanto é obra da carne, a pessoa manifesta. Irmão, manifesta uma obra do Espírito aí. Obra do Espírito. Não, o Espírito não tem obra. O Espírito tem fruto. Obra é da carne. É fruto do Espírito. Obra da carne. Fruto do Espírito, obra da carne. Então, o que Paulo diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pastor, está falando daquele pecado lá de Adão. Não, aquele foi apagado, amado. Aquele ali já era, aquele ali não tem mais nada com a gente. Porque não foi você nem foi eu. Porque o pecado não terá domínio, pois não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. Então, a vontade, o desejo, a vontade de se inclinar para cair na gandaia, para viver não, eu sou salvo, eu posso fazer. Olha, desculpa. Ninguém pode, pastor. A carne está danificada. Deus permitiu que a carne seja danificada. Então, às vezes até tento, sabe? Até às vezes, mas eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Já que eu não vou conseguir mesmo, então eu vivo na carne. É assim que vive o povo aí. Esse povo aí que vive na graça. Estou na graça. Veja se ele fala outra coisa. Só fala assim: eu estou aonde? Na graça. Vê se eles falam assim: eu estou na graça e na verdade. Vê se eles falam isso. Eu estou só na... Vê se eles falam: eu estou na graça e estou na verdade. Ele não pode falar, sabe por quê? Porque eles só gostam da graça, mas eles não gostam da verdade. Porque a verdade, ela liberta. Essa libertação quer dizer mudança. Diga: mudança. Agora, vamos para outro patamar aqui. A lei e a escravidão e a graça. A lei, vírgula, e a escravidão
e a graça. 15. E daí? Olha o que Paulo está falando. Primeiro, se você não entendeu o 14, você não vai entender o 15. Paulo falou, por que o pecado não terá, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo falou assim, e daí que estamos debaixo da graça? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Você está lendo isso aí, irmão? Ou você está pensando em outra coisa? Olha o que Paulo está falando, irmão. Olha para a carta do apóstolo Paulo, entenda o que ele está falando. Olha o 14, ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, eu não tenho pecado, porque eu estou debaixo da graça. Aí Paulo fala, e daí que você está debaixo da graça? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, porque estamos na graça? Havemos de pecar por causa disso? O que ele fala? Ah, é? Aquelas igrejas que estão pregando aí que é proibido proibir, está frito nesse cara, estão fora do evangelho. Irmãozinhos aí, ó, desses lugares aí que não posso falar, senão eles vão querer me xingar depois. Então vamos lá. Havemos de pecar, e daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei? Paulo falou, você não está mais debaixo da lei, agora você vai pecar? O que ele diz? Sim, da graça. De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo é quem obedeceis, sois servos? Ou seja, se eu deixo o pecado me dominar, eu já não sou servo de Deus, eu sou servo do pecado. Um crente não pode ser servo do pecado e servo de Deus, irmão. Irmão, eu quero ver Deus agir na sua vida, eu quero ver muitos milagres na sua vida, na minha vida, na igreja de Deus. Você que está me ouvindo aí pelas rádios, me ouvindo pelo aplicativo, vai me ver pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Irmãos, escute a graça de Deus e escute a verdade. Nós não estamos, pastor, estamos na graça, Paulo falou, e daí? Quem entendeu isso, amado, de fato, de verdade? Paulo falou, e daí? Meu pastor, e daí? Eu vivo assim, eu estou na graça. Ah, é? E daí que você está na graça? Vai pecar porque está na graça? De modo nenhum. Eu vou viver na carne. Mas Deus não me vê na carne. Eu posso fazer o que eu quiser. O quê? Não pode. De modo nenhum. Irmão, eu recebo isto para a minha vida. Eu quero isto para mim. Eu quero me esforçar para me viver isto aqui. Porque isto é evangelho. Evangelho é mudança. Irmão, você está entendendo? Quem está entendendo, os homens aqui, as mulheres de Deus? Está entendendo que o evangelho é mudança, irmão? Está entendendo verdadeiramente? Estamos entendendo que Paulo está deixando escrito aqui? 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, a quem você está se oferecendo para obedecer? A Deus ou ao pecado? Não, eu vivo sempre na carne, então você está se oferecendo para o pecado. Então, se você está se oferecendo para o pecado, você não é servo de Deus. Se eu não sou servo de Deus, eu não sou predestinado nenhum. Eu não sou eleito de nada. Eu estou dentro de uma congregação, obedecendo a minha carne, servindo a minha carne e achando que eu sou um predestinado. A igreja está cheia de gente assim, irmão. Está entupida. A igreja está vomitando gente assim. A igreja está cheia de gente assim. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo é quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Olha, Paulo está falando. No passado, nós éramos escravos do pecado. Paulo falou, eu era um escravo do pecado. Outrora, escravos do pecado. Contudo, olha, irmão, aí tem que marcar isso. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Está vendo? A doutrina de Paulo vem para mudar a nossa forma de viver.
Ô, papai, obrigado, papai. 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Agora, irmão, assim como ofereceste os vossos membros para escravidão da quê? Da impureza, claro que oferecíamos, da maldade para a maldade. E agora, o que eu faço? Assim, ofereceis agora os vossos membros para servirem a minha carne. Fazer o que a carne gosta. Eu vou ficar em casa vendo novela, pastor. A novela tá boa demais, o cara vai pegar a mulher dele na cama com outro, pastor. Está servindo a carne. É o jogo, amor, é o jogo. Eu não posso perder o meu jogo. O meu jogo está servindo a tua carne, filho. Tu está deixando de ir para uma faculdade, de se formar num verdadeiro cristão para ficar vendo novela e vendo jogo? Que crente é você? Que homem de Deus é você? Que mulher de Deus é você? Não se enganem. Vamos lá, vamos de novo 19. De novo, por favor, me ajude aí. Falo como homem por causa da fraqueza. Aí todo mundo pensa que Paulo está falando, pode viver na carne por causa da fraqueza. Olha o que ele fala. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça. Para quê? Para santificar. Então, quando você entra nesse ensinamento de Paulo, você está entrando no ensinamento de santificação, de mudança. Não vem com esse negócio, eu fiz isso porque, o senhor sabe, eu sou homem, você sabe, a mulher fica pelada na rua, e sabe. Olha para o outro lado, meu irmão. É difícil, pastor. Irmão, claro que é difícil para você, é difícil, para mim também é difícil. É difícil para você, minha irmã? Para outras irmãs também são difíceis. Mas nós temos que fazer o quê, pastor? Eu tenho que pôr na minha cabeça que eu fui libertado da escravidão. Eu estou liberto. Eu não tenho nada que me prende e me obriga a fazer isso. Nada me prende. Eu sou de Cristo. Então, eu fui liberto. Pronto. Então, não tem nada que me... eu não queria, mas... Não. Então, você não está liberto, filho. Você não está liberto. Você não está liberto. Qual é o versículo que eu estou? 20. Porque quando eres escravo do pecado, como estava? Estava isentos em relação à justiça. Estava longe da justiça. Naquele tempo que ressuscitados colhestes, não é isso? Somente naquele tempo que resultado colhestes? Paulo perguntou. Somente as coisas de que agora vos envergonhei. Aquele tempo que você praticava as coisas da carne, qual é o resultado que você colhia? Só coisa que te envergonhava. Não era isso? Quando você pensa nas coisas que você... quando eu penso nas coisas que eu tenho que falar para dar testemunho, para ajudar pessoas. Mas a mim dá vergonha. Ele está falando isso. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim deles era o quê? Era morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de quem? De Deus. Quem é que foi libertado do pecado e transformado em servo de Deus? E agora, o que eu vou fazer, pastor? Tendes o vosso fruto para brincar o carnaval e beber muita bebida, cachaça, maconha, adultério e fazer o que eu quero na carne. Está escrito isso? Está escrito o quê? Para a santificação e por fim. É no fim. A vida eterna não é no começo, a vida eterna é lá no fim. Eu sou salvo. Não, você vive desse jeito, você diz que é salvo?
Eu sou salvo pela graça. Mas é a graça e a verdade. A verdade fala que você tem que ter uma conduta, filho. Não é a verdade eu não conheço. Eu só conheço a graça. Jesus morreu por mim. Ele pagou tudo. Ele cancelou tudo. Eu estou livre. Irmão, mas tem a graça de Deus. Andei de modo digno da vocação que foste chamado. Com toda humildade, mansidão, com domínio próprio, com vida. Olha, está aqui. Está aqui ou não está aqui, irmão? Ou nós estamos inventando isso? Vamos ler os 22, irmão. Agora, pois, vamos lá. Agora, porém, libertados da onde? Do pecado. Transformados em quê? Em servo de quem? De Deus. O que eu faço agora? Tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, não é vida eterna no começo não, filho, é lá no fim. Por fim, pastor, então eu tenho que viver a graça e a verdade. Isto, porque o pastor ali no YouTube, ele fala que não tem pecado, não tem pecado, nem diabo, nem acusação, não tem proibição, beba com moderação. Tá, as pregações é essa. Aí na internet. Pastor pregando, beba com moderação. Fala para um maconheiro fumar só um baseadozinho. Fala para ele. Fuma com moderação. Bota 1 quilo de maconha para ele e bota um baseadozinho para ele fumar. Se ele vai fumar só aquele trocinho ali. Ele vai fumar aquilo tudo, vai morrer de tanto fumar. Sabe por causa de quê? A carne ninguém consegue frear. Se você dá a ela, ela quer mais. Se você dá a ela, você vê, os caras roubam o nosso estado. O cara rouba para ele viver a vida toda com dinheiro, para a mulher dele viver, para os filhos viverem, para os netos viverem, para os bisnetos viverem, para os outros netos. O cara não para, porque a carne, ela é insaciável. Ninguém consegue saciar a carne. Por isso que Paulo falou, olha, 23. Porque o salário do pecado é o que, irmão? É a morte. Diga, é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que ele termina com vida eterna no final. Logo ele manda, não diga, não viva na carne, não faça isso na carne, não dê lugar à carne, tu não é escravo da carne, você não é escravo do pecado, você tem uma vida digna, faça morrer a natureza, viva como um filho da luz. Então ele dá instruções. Ele não está falando, pode viver de qualquer jeito, porque Deus não está olhando tua carne, Deus está olhando o quê? Se ele não olhar minha carne, vai olhar o quê, irmão? Agora, a luz entrou na nossa vida, o que ele vai olhar na nossa vida? O que ele vai olhar? Pastor, ele está olhando o teu estômago. Não está olhando meu estômago, para quê? Ele está olhando você, o que você aprende aqui, tem que mudar por fora aqui. Mudar tuas palavras, mudar tua atitude, mudar tuas ações, mudar teus pensamentos, mudar tua maneira de tratar a mulher, tratar o filho, tratar o irmão, tratar o vizinho, tratar a sogra, tratar o sogro. Tem que mudar, tratar o cachorro, o gato, tem que mudar. Se não mudar, ainda estamos escravizados ao pecado. Essa obra da carne que tem no nosso corpo mortal. Amém, igreja? Entendemos? Quem recebe essa palavra, irmão? Então vamos dar um aplauso ao Senhor, assim seja, disse o Espírito. Glória a Deus. Você que está no Facebook, te emenda, hein, rapaz?